7, do versículo 1 até o versículo 3. O título que dei a essa mensagem é A Bênção do Avivamento é para você. E eu quero falar sobre avivamento hoje. Mas fique em paz, eu sou batista, não mudo, mas sou cristão e não mudo. Por isso eu creio em tudo o que a Bíblia fala e vivo tudo aquilo que a Bíblia fala. Mas dou graças a Deus porque não tenho dúvida alguma do caminho que Deus colocou diante de mim desde a minha infância, desde toda a minha formação teológica no campo missionário. Não tenho dúvida alguma. Por isso, irmão, fique tranquilo. Obrigado, Raimundo. Quando falo de avivamento, quando falo que Deus vai atear fogo nessa igreja, de manhã eu falei que eu vim aqui com um galão de gasolina, jogando em cima dos irmãos. Eu creio que isso é algo que Deus colocou no meu coração e é o que eu quero para a igreja. Eu tenho uma preocupação, irmão, uma preocupação pastoral. E essa tem sido a minha preocupação nas últimas mensagens que tenho levantado, que tenho preparado. E essa será a preocupação nas próximas mensagens, essa tem sido a minha oração. Como é que a gente levanta essa igreja? Como é que a gente anima, levanta obreiros, levanta pessoas para trabalhar? Como é que a gente põe gente para orar? Como é que a gente faz com que cada casa, cada família nessa igreja seja uma igreja? Como é que o reino de Deus se manifeste na sala da sua casa? Eu não quero só que você venha e participe de um culto animadão no domingo. Você não pode estar satisfeito com isso. Você tem que querer mais. Você não pode achar que o reino de Deus vai ser só aqui. O reino de Deus tem que ser na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, no ônibus, onde você estiver. É isso que eu tenho perguntado, Senhor, como é que eu ensino isso para a igreja? O reino de Deus, o avivamento, não é um culto, não é um evento, não tem hora marcada, parece que assim, você tem horário, assim, ó, o Espírito Santo vai falar a partir das 18 horas. Aí fica Deus ali na porta, pô, não posso falar ainda, né? Caramba, queria tanto falar com aquela irmã ali, mas não está no meu horário, puxa vida. E aí, fazer como uma igreja que eu conhecia que tinha sininho aqui, né? Então, às vezes o pessoal estava se empolgando, aí vinha o pastor, tim, 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 tim. Aí o Espírito Santo, opa, o pastor tocou o sino, agora é hora de eu parar, não falo mais. Ah, irmão, eu não creio nisso. Eu creio que Deus fala quando quer, a hora que quer, onde quiser, porque Ele é Deus. Eu não marco horário, eu não digo o que Ele tem que falar, o que Ele tem que fazer, mas eu creio que Deus é um Deus de ordem também. Que Ele nos conduz para que as coisas sejam feitas com decência e ordem. Mas Ele é Deus, Ele é o Senhor. E a gente precisa andar equilibrado nessas duas coisas. Por isso eu não me incomodo de maneira nenhuma de falar sobre avivamento. É o que eu quero falar nessa noite. Eu quero te animar, eu quero te incentivar. Eu quero que você saia daqui feliz, empolgado, querendo mais de Deus na sua vida. Querendo mais o Senhor. Então abra sua Bíblia aí em 2 Crônicas 7, versículos 1 até o 3. Diz assim a palavra do Senhor: Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu. Aqui já tem uns irmãos querendo dar uns aleluia já, né? Fogo do céu caiu. Quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram e louvaram o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre.
Irmão, esse momento aqui é único na história da humanidade. Se você for ler o contexto aqui, o templo construído por Salomão estava sendo inaugurado. Um pouquinho antes, se você for ler em casa, você vai ver que um pouquinho antes, capítulo 6, tem a oração de Salomão. Um pouquinho antes teve o discurso de Salomão. Se você for estudar, você vai ver que Davi preparou todas as coisas para a construção do templo. Conquanto Deus tenha dito, eu não pedi templo nenhum, mas eu vou fazer. Aí Deus fala assim, você não. Quem vai fazer é seu filho. Mas ele preparou todas as coisas, e ainda que Deus não tenha pedido, Deus abençoou aquele lugar de uma forma toda especial, porque tudo naquele lugar apontava para Jesus. Tudo, os utensílios, as paredes, as janelas, os sacrifícios, tudo apontava para Jesus. Este lugar é único, e este evento é único na história, porque ele é um marco na história da salvação. Por isso é um evento tão importante. Por isso é como se Deus tivesse se vestido de gala. E aí, irmão, abre um parênteses. Quando eu pensei em falar que Deus vestido de gala, eu queria estar de terno e gravata nesse momento. Mas está calor, né? Aí eu desisti desse negócio. De manhã eu até vim de gravata, mas eu falei, não vai rolar. Não deu. Na próxima a gente tenta. Mas é como se Deus tivesse se enchido, se vestido de gala, com a sua melhor roupa, e falou, eu vou lá nessa festa, eu vou abençoar. E aí a satisfação daquele povo era incrível. Eles fizeram festa por quase um mês. Versículo 10 desse capítulo 7, fala no 23º dia do 7º mês, o rei despediu o povo para as suas tendas. Eles já estavam há quase um mês ali, e todos voltaram alegres, de coração contente, por causa do bem que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e a Israel, seu povo. Pensa numa festa grandiosa, em que todo mundo sai feliz. Mas não era uma festa por causa do vinho, não era uma festa por causa do churrasco, não era uma festa por causa da música, era uma festa por causa da presença do Senhor, e a presença do Senhor, a glória de Deus alegrava aquele povo de tal maneira que todos saíram dali felizes. Irmão, momento único. Não pense você que a gente vai reproduzir isso domingo após domingo, que a cada domingo a gente vai ter fogo e glória enchendo este lugar, anjos subindo e descendo. Não pense que a cada domingo a glória do Senhor vai encher este templo de tal maneira que você não pode ficar de pé. Não vai acontecer. Isso não vai acontecer. Olhe toda a Bíblia. Você vai ver alguns momentos especiais, Deus se manifestando de uma maneira diferente para marcar alguns episódios e dizer, olha, prestem atenção nisso que aconteceu. Isso era o que o povo do passado estava esperando, isso é que o povo que há de vir tem que olhar para trás para entender e reconhecer o que é que eu fiz. Para que vocês entendam qual é a história da salvação, que momento vocês estão vivendo. E isso acontece a cada 100, 200, 300, 400 anos. Às vezes fica um bom tempo sem que Deus sequer levante um profeta. A gente não pode viver de evento em evento. Isso não é avivamento. Avivamento não é uma campanha que eu digo, a partir de tal dia, nós vamos passar aí 32 semanas e na 32ª semana vai vir um avivamento aqui para a igreja. Não é uma coisa que eu marco. Não é uma coisa que eu domino. Eu não sou o dono do Senhor. Até porque o Senhor, Ele é o Senhor, e eu sou o servo. Lembro de uma vez que eu fui pregar numa igreja, e aí o rapaz estava com a ordem do culto, um rapaz estava com a ordem do culto, e aí numa reunião antes de começar o culto com o pessoal do louvor, eu era pregador convidado, e aí o rapaz estava assim, vou passar a ordem do culto aqui,
E aí o rapaz do louvor falou assim, não, irmão, a gente não pode escrever num papel e limitar a ação de Deus. A gente não pode dizer para Deus o que Deus vai fazer. E aí virou para mim, não é, pastor? Aí às vezes eu não perdoo, às vezes eu perco o amigo mesmo. Eu falei, rapaz, você precisa conhecer o meu Deus. Que o meu Deus, Ele é todo poderoso. Ele é capaz de botar fogo nesse papel aí. Ele é capaz de acabar e mudar tudo. Mas Ele também é capaz de me revelar uma semana antes o que Ele quer fazer no domingo. Ele é capaz de me dizer qual é a mensagem que eu tenho que pregar, sem que eu saiba quem é que vem. E entra alguém naquele domingo e ouve essa mensagem e se converte, porque Ele é Deus. Ele não está limitado a um papel. Mas eu sou um humano, pecador, sou fraco, falho. Eu preciso do papel, irmão, não joga isso fora não. Porque senão eu me perco, esqueço o que eu tenho que falar, aí vira uma bagunça o culto. Então deixa o papel aí e a gente ora. Se o papel não é de Deus, ele põe fogo. Se é de Deus, ele continua aí. Vamos fazer igual Elias e está tudo certo. Perdi um amigo, está tudo certo, está tudo tranquilo. Mas eu entendo assim, irmão, que Deus faz o que Ele quer, a hora que Ele quer. A gente não marca horário. Mas a gente continua trabalhando e andando. E Ele vai fazer quando Ele quiser. A hora que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Mas nós precisamos estar dispostos e preparados todos os dias. Todos os dias. Davi preparou tudo o que era necessário para este templo, Salomão o construiu, foi um árduo trabalho e o Senhor abençoou. Mas houve uma preparação e uma dedicação. Irmão, eu não sei quando vem o avivamento, quando vem um grande mover do Senhor, não sei. Eu sei que eu estou me preparando todos os dias. Ao ler a Bíblia, ao fazer as minhas orações singelas pela manhã, ao sentar na mesa e agradecermos a Deus. Aí aproveito para fazer um parênteses. Agora, obrigatoriamente, a gente tem que orar toda a refeição, porque Clarice, 1 ano e 5 meses, estica a mão e fala, amém? E lá vai a gente, assim, e vai a gente não orar. Se não, peraí filha, amém? Amém? É a pessoa mais crente da casa, assim, faz parte da vida. Tudo isso, a gente faz com simplicidade, com singeleza, porque eu acredito que Deus ao seu tempo fará a coisa que Ele quiser, do jeito que Ele quiser. Eu não espero coisas grandes de Deus, eu não espero grandes eventos, até porque quando eu olho a Bíblia, é certo que a gente tem grandes eventos marcantes, mas a gente olha, a maior parte das vezes, Deus está fazendo coisas muito simples, coisas muito simplórias. Qual foi o evento que marcou a vida de Moisés? Qual foi o evento que marca a mudança na vida de Moisés? É ele ver um mato pegando fogo no meio do deserto. E aí só que aquele fogo não consome, mas não é um evento que vem anjos, que descem, é uma coisa simples. É uma coisa muito simples de explicar, de dizer. Elias, apesar dele ter tido um momento tão especial, de ver o fogo descendo no altar, aquilo faz com que ele tenha medo, ele logo depois daquele evento ele foge, se esconde na caverna, ele ora a Deus, e ele vem um vento forte, ele fala, não, Deus não está nisso aí não, vem um barulho, fala, Deus não está nisso aí não, de repente sopra uma brisa, vem um silêncio, ele fala, agora é o Senhor, e ele sai da caverna, e o Senhor fala com ele. A gente fica às vezes esperando a carruagem de fogo do Eliseu, mas não está preparado para ouvir a voz de Deus na brisa e no silêncio. Eu ouso a dizer que os cristãos verdadeiros e fiéis ouvem mais a voz de Deus quando estão sozinhos no seu quarto, orando e lendo a Bíblia,
do que quando estão num culto avivado e animado, quando estão num culto abençoado como esse. Deus fala muito mais quando você entra no seu quarto e fecha a porta, do que quando você está com qualquer pastor, por mais ungido que ele seja. E essa simplicidade é que às vezes nos falta, porque a gente vai aprendendo que avivamento é este evento com fogo, glória, com templo cheio, com gente caindo, mas não é necessariamente isso o avivamento. O avivamento mesmo vem com a conversão, com a mudança, com a alegria do coração, com a comunhão entre os irmãos. É uma outra festa, é uma outra felicidade. Eu queria falar para vocês de algumas marcas, algumas pegadas desse avivamento. Que você tem que estar de olho, sabe se está no caminho certo, se é de Deus mesmo. Eu entendo que você precisa buscar, mas você precisa estar disposto a ser encontrado. A primeira coisa que a gente tem que entender sobre o avivamento é que ele é sobrenatural. Ele não é algo produzido por um pastor ou por uma igreja. Ele é sobrenatural. Ele não é um congresso. Ele não é um culto. Ele é algo de Deus. Ele não é algo que acontece com dia, com horário, com local. Ele é algo de Deus. E se é algo de Deus, é difícil de eu explicar para você. É uma coisa mais ou menos assim. Ninguém explica, mas quem passou por isso entende. É uma coisa difícil da gente dizer. Ele não é humano. Ele não tem um critério. Não existe uma fórmula científica. Sabe que um processo científico é assim, é repetição e similitude. Assim, processo científico é, se eu repetir da mesma forma, tem que dar o mesmo resultado. Se eu não repetir, se não der o mesmo resultado, então não é científico. Avivamento não é uma coisa que eu vou dizer para você assim, olha, reza sem Pai Nosso que o Espírito Santo fala com você. Não é. Até porque Jesus disse que não é pelo muito falar que serão ouvidos. Lembra, na história de Jesus entra no templo, tem duas pessoas orando. Um fariseu e um publicano. O fariseu faz uma longa oração e fala, ó Senhor, obrigado, porque eu não sou como esse pecador. E aí o outro, pecador, faz uma oração curtinha, fala, bate no peito e fala, tem piedade de mim, ó Senhor. E aí Jesus fala assim, qual desses dois saiu justificado? O que orou muito ou o que fez a oração singela? Jesus disse que é aquele que fez a oração simples, porque ela foi de coração. Entende que não é uma fórmula. Eu não estou dizendo assim, até porque Jesus falou assim, vigiai e orai. A Bíblia diz orai sem cessar. Ora em todo o tempo. A oração tem que ser uma marca da vida do cristão. A gente tem que orar sempre. Mas não significa que você esteja orando muito, que você está sendo realmente ouvido. Eu tenho um livro aí, está aí na minha biblioteca, resgatei ele das catacumbas de um sebo qualquer lá em São Paulo, um livro chamado 12 Horas de Oração. Então é assim, é um método para você orar 12 horas. Se você seguir aquele método direitinho, você fica orando por 12 horas. É legal, é interessante, é bacana. Mas o que vale eu orar por 12 horas? O que me traz 12 horas de oração? Se de repente eu estiver fazendo apenas como um ritual, apenas para cumprir e poder dizer assim,
Olha como eu sou bom. Eu oro por 12 horas. Não sou igual esse povinho aí, que não ora nem 15 minutos, que não ora 10. Ó. Sabe o que eu me tornei ao final de 12 horas de oração? Um fariseu. Aquilo que Jesus odiava. Então pode ser que a oração me afaste de Deus. Inclusive, aproveito para fazer uma propaganda da minha sala na EBD. Esse é o período de comerciais, irmão. Então fez plim plim, vamos aos comerciais. EBD, já voltamos este domingo. Temos 4 salas para adultos, sala para adolescentes, salas para criança. A minha sala está estudando Cartas de um Diabo ao Seu Discípulo. Vamos ler esse livro na íntegra do C.S. Lewis. Então, se você quiser estudar esse livro junto conosco, você participa das aulas, chega aí às 9 da manhã, vem aí com a gente, compra seu livrinho, venha estudar conosco, Cartas de um Diabo ao Seu Discípulo. Mas fiz essa propaganda, agora, plim plim, voltamos à mensagem. Numa das cartas que o diabo chefe manda ao seu estagiário, ele fala assim: não impeça o seu paciente, que é o crente que ele está tentando derrubar da fé, não impeça o seu paciente de orar. Faça com que a oração seja algo mau e terrível. Você fala, como é que a oração pode ser algo mau e terrível? A oração hipócrita, a oração soberba, a oração do fariseu. Então não é simplesmente você orar. Ele fala assim, faça que essa oração seja algo ruim, que nem Deus queira ouvir. Cheia de jargões e cheia de coisa. Por isso, não é simplesmente quanto tempo você ora, mas com que coração você ora. O que você busca na oração? O que você realmente está fazendo na sua oração? Se você realmente está comprometido em se arrepender dos seus pecados, em agradecer, em perdoar os que te devem, que oração você está fazendo? A marca do sobrenatural, nesse avivamento que nós estamos vendo aqui no povo de Israel, a marca do sobrenatural foi um encontro com Deus que trouxe alegria. Eles oraram no final desse evento, eles falavam o seguinte: eles adoravam o Senhor e louvavam, eles encontraram a bondade, a misericórdia do Senhor. Eles falaram, Deus é bom, a sua misericórdia, Ele é misericordioso. Mas tem uma expressão aqui que para mim me marca, que eles falam que a sua misericórdia é eterna. Eles encontraram algo para o seu dia a dia, eles perceberam a eternidade. É como se eles tivessem tirado o pé da terra e colocado o pé no céu, porque eles viram a eternidade. Sabe o que é avivamento nessa experiência da eternidade? Não é simplesmente a gente orar e pedir, Senhor, me enche de bens, de riqueza, de prosperidade. Isso não é avivamento. Ó Senhor, faz com que essa igreja tenha um templo maior, encha mais de gente. É até um pedido nobre, mas não significa necessariamente avivamento. Avivamento é a gente se encher da alegria de estar na presença de Deus, é a gente estar feliz com isso, e é a gente olhar a eternidade. É assim, Senhor, eu abro mão dos meus bens, eu posso continuar na pobreza, mas eu estou olhando a riqueza no céu. Senhor, não é apenas que essa igreja se encha, mas que as pessoas sejam salvas, porque eu não quero um grupo de amigos, eu quero um grupo de irmãos. Eu não quero só gente amada, eu quero estar com essa gente para a eternidade. Eu estou olhando o futuro, eu não estou olhando o meu bem-estar no presente. Meu coração muda, os meus valores mudam, é outra coisa.
É outra construção. Irmão, a marca do avivamento que busca na eternidade faz com que a gente pense no céu. E aí uma vez eu ouvi Russell Shedd dizendo o seguinte: o crente que não gosta de orar, não gosta da adoração, não gosta da comunhão com os irmãos, não tem o que fazer no céu. O céu vai ser um lugar odioso para ele, porque lá a gente vai ter comunhão plena com Deus, a gente vai louvar o Senhor para a eternidade, a gente vai ter comunhão plena com os irmãos, lá a gente não vai ter como se esconder, como ter falsidade. Lá não tem falsidade, não tem mentira, não tem pecado, lá não tem fofoca. Aí se você ama mais a fofoca, a mentira, se você não gosta de orar, não gosta de louvar o Senhor, irmão, o céu não é seu lugar. É por isso que uma das marcas do verdadeiro avivamento não é o evento em si, mas é a transformação que este evento traz. Pode estudar a história dos grandes avivamentos. Sempre foram marcados por conversão, por arrependimento, por mudança de vida. Pode olhar, todos eles. A principal marca de todos aqueles que estiveram na presença de Deus foi temor de Deus. Foi olhar para si e falar: tem algo errado comigo. Foi ficar espantado com Deus e mudar de vida. Foi chorar pelos seus pecados, mas se alegrar pela salvação de Deus. O avivamento não traz uma tristeza profunda apenas, traz também uma alegria e contentamento de estar na presença do Senhor. Porque a gente pode olhar a nossa vida de duas maneiras. Quando eu olho os meus pecados, eu não penso apenas que eu sou um pecador. Eu penso que eu sou um pecador redimido. Deixa eu contar uma história que eu nunca contei aqui. Essa é inédita. O Wagner tem um compromisso de não contar para ninguém, porque foi lá na CBP. Nem para Camila. Se bem que ela sabe dessa história. Coisas que a gente faz quando está apaixonado, irmão. Lá na CBP tem um encontro com Deus. Tem ou tinha, não sei se... Não, tem. Lá tem o encontro com Deus. E aí a Camila, então minha namorada, falou assim: você tem que ir. Namorada, né? E assim, né, irmão? Você namora com moça bonita, você tem algumas coisas que você faz assim que você não pode perder a oportunidade. Que eu não ia arrumar outra jamais, nunca. Então assim, você vai por amor, para manter ali o relacionamento, você vai. Eu fui. Enfim, teve lado bom e o lado ruim. Mas o Senhor é quem sabe de todas as coisas. Não é que teve lado, deixa eu mudar, não é que teve lado bom e lado ruim. Teve coisa que eu gostei, teve coisa que eu não gostei. Aí é critério meu. Mas teve um momento lá, numa das ministrações, em que a pessoa que estava ministrando começou a falar sobre a morte de Jesus na cruz. Ministração muito bacana. Sobre como Jesus carregou os nossos pecados, como Ele sofreu, como Ele padeceu. E aquilo foi falando comigo, de verdade, Deus foi falando comigo naquele momento, de tudo que Jesus sofreu, dos meus pecados, cada dor que Jesus sentiu. E quanto mais Ele falava do perdão dos pecados, do sofrimento de Jesus, mais eu ia sorrindo. Porque eu ficava me alegrando, falando: o Senhor me amou. Eu me alegrava e falava assim: Deus me salvou. E eu falava assim: apesar do pecador que eu sou, Deus me amou. E eu fui sorrindo, assim, sorrindo. E uma das coisas era que você não podia abrir o olho e olhar do lado. Aí como eu sou um pecador mesmo, e Deus me amou assim mesmo, e eu sorrindo assim, alegre, felizão assim. Aí eu abri o olho e olhei, todo mundo chorando assim, o pessoal chorando, gente no chão assim, e eu rindo assim, né? Eu falei: nossa,
Fecha o olho de novo e não olha mais não. Aí, enfim, irmão, cada um. Eu acho que eu fiquei mal falado depois disso, assim, vai, esse pastor insensível. Mas não é. Eu fui tomado de uma alegria, de verdade. Porque essa foi a minha experiência. Dos outros eu não sei, não perguntei nada para ninguém, até porque no encontro você não pode falar com ninguém, né? Então eu não podia falar com ninguém. E assim, foi a minha experiência com Deus. De olhar e me alegrar. O Senhor me ama. O Senhor não me rejeita. Ele lá na cruz, eu não tinha nascido, eu não tinha feito nada de bom, eu não tinha feito nada para merecer, mas Ele lá na cruz carregou o meu pecado, por amor de alguém que ainda nem nasceu. Eu falei, irmão, isso é amor demais, isso é alegria demais. Eu olho assim, eu não olho os meus pecados para falar assim, puxa vida, que lamento, ó vida, ó céus, ó azar. Porque eu não olho para o meu pecado, eu olho para o perdão. E de vez por outra, quando o inimigo vem me acusar de alguma coisa, eu me lembro, nenhuma acusação há, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então a cada acusação, a cada lembrança ruim, eu falo, Jesus morreu na cruz por esse pecado e eu me alegro no Senhor. Irmão, a glória de Deus traz uma promessa para nós, que é a promessa da salvação, mas traz também um aviso, que a gente precisa viver digno da nossa vocação. Nós somos chamados por Deus e nós não podemos viver de qualquer jeito. Deus nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis. Por isso é uma alegria saber que Deus começou em nós a sua boa obra e Ele é fiel para completá-la. Ele é aquele que vai nos apresentar santos e puros e sem máculas diante do Senhor. Mas eu preciso viver dignamente. Não é só assim, deixa Cristo me levar, Cristo leva eu. Não é assim. É um esforço, é um coração que transforma, é um coração que muda. Irmão, se tem uma marca, uma terceira marca que eu poderia dizer, eu já falei que é algo sobrenatural, não é algo, a primeira marca que eu posso dizer, não é algo que é programado, que é algo que a gente diz quando é. A segunda marca é que é obrigatória uma transformação. Ninguém que entra na presença de Deus sai igual. Ninguém. A marca do avivamento genuíno é conversão, é mudança de vida. E a glória é sempre, e a terceira marca é que a glória é sempre de Deus. Sempre do Senhor. Deus cresce e o homem diminui. Não é a nossa história, não é o pregador, não é a igreja, não é o adorador, é tão somente o Senhor. A gente vai vendo que quando Deus está trabalhando, Ele vai aparecendo, a sua luz vai brilhando, é a sua glória que vai se manifestando. Se você olhar, depois que Salomão orou e a glória do Senhor encheu, Salomão desaparece. Salomão não é visto nesse momento. O verdadeiro avivamento não é marcado por grandes homens. Esses homens se tornam grandes porque Deus está usando, mas começa com homens e mulheres simples. Todo grande avivamento começa na comunhão dos irmãos simples, nas casas. A gente pensa muito em igreja primitiva, e a gente quer que a igreja seja igreja primitiva, e esquece que a igreja primitiva não era por causa dos apóstolos, mas era porque de casa em casa havia alegria e singeleza, porque eles partiam o pão, oravam, tinham comunhão, era o povão, não eram os apóstolos.
Grande avivamento lá de Atos, capítulo 2, quando o Espírito Santo cai, desce, e fala em línguas, e o evangelho é pregado, e 3.000 pessoas se convertem. Não é um grande avivamento conduzido pelos apóstolos, mas ele acontece nas ruas de Jerusalém, nas casas em Jerusalém, nas pessoas simples. Os apóstolos continuam a sua função apostólica, mas não são eles os condutores do avivamento, é o Senhor. O nome de Deus era proclamado. Irmão, como seria bom se a gente entendesse isso, que não é minha a responsabilidade de trazer sobre você algo de Deus, é sua responsabilidade se encontrar com Deus, e Ele vai ser glorificado, porque Ele fala com você. A gente precisa entender que Deus fala com cada um de nós, que a gente vive o sacerdócio do Senhor, o sacerdócio universal de todo crente, que todo crente se apresenta diante de Deus. Nós todos somos sacerdotes, não sou eu o sacerdote. Irmão, como seria bom se você entendesse que a glória de Deus se manifesta de uma maneira especial quando está você e Deus. Não sou eu, não é a igreja, é Ele. Por isso que João Batista disse: importa que eu diminua e que Ele cresça, porque é para a glória dEle. Uma característica do verdadeiro avivamento é que as pessoas estão interessadas genuinamente em buscar a Deus, em conhecer a Deus, e encontrar mais de Deus. Não é conhecer a minha sabedoria, é conhecer a Deus. Um grande momento em que Deus fez coisas grandiosas foi no momento da Reforma Protestante. E uma das características da Reforma Protestante foi que a Bíblia passou a estar na mão do povo. E o povo se mostrou sedento em conhecer a palavra de Deus. Pessoas pagavam um alto valor para poder ter páginas da Bíblia no seu idioma e ler a Bíblia em alemão, em francês, em português. E homens dedicaram a sua vida para pregar o Evangelho, para traduzir a palavra de Deus. Irmãos, para que a palavra de Deus estivesse nas mãos de pessoas simples, não apenas na mão do sacerdote, mas na mão das pessoas simples, para que Deus fosse conhecido pessoalmente, por cada um que pudesse assim conhecê-lo, por cada um que quisesse conhecê-lo. Quero terminar essa mensagem dizendo a você que a gente precisa de um despertar. A gente precisa se levantar. Nossa igreja, e falo agora com esta igreja, nós passamos pela pandemia, foi um momento difícil, quando voltamos a nos reunir presencialmente, tivemos a surpresa de que um número considerável de irmãos da nossa igreja foram embora para outras igrejas. Tivemos a alegria de tantas pessoas que vieram e estão aqui se integrando à igreja. Estamos passando por mudanças em administração e liderança. A gente às vezes pensa assim: puxa, tinha uns trabalhos legais que eram feitos, não estão sendo feitos mais. Irmão, a gente não vive de passado, não. Quem vive de passado é torcedor dos Santos, irmão. A gente larga isso aí. Vamos para frente, irmão. Vamos olhar para o futuro. A gente precisa olhar o que Deus vai fazer. Quais são as bênçãos que o Senhor tem para nós no futuro? Quais trabalhos o Senhor vai fazer? Eu entendo
que não é apenas a gente levantar trabalhadores expostos, mas é levantar homens e mulheres com um coração alegre, com um coração feliz, cheios de Deus, para pregar a palavra do Senhor, para anunciar a eternidade, para dizer para todos que o Senhor é bom, que a sua bondade dura para sempre, que você não pode viver de qualquer jeito, que Deus tem grandes coisas para você. Eu quero homens e mulheres que se levantam para dizer assim: nós vamos fazer, na unção e no poder do Espírito Santo, nós vamos fazer porque o Senhor tem nos chamado. Irmão, nós não olhamos para o passado, nós olhamos para o futuro glorioso que Deus tem por meio dessa igreja, porque essa igreja que se reúne com pessoas que receberam dons e chamados do Senhor, com pessoas que foram levantadas e capacitadas por Deus, e que por alguma maneira estão sentadinhas no banco, e assim, esperando acontecer. Sei lá, alguém vai fazer. Não vai, é você. Eu quero te animar e te incentivar a viver uma vida diferente com Deus. Às vezes, conversando com algumas pessoas, me parece que houve um esfriamento com relação ao amor de Deus. E pessoas assim: tá bom o que eu estou vivendo, estou numa igreja bacana, banquinho confortável, meio barulhento, né? Mas é confortável. O ar-condicionado podia ser melhor, mas já foi pior, né? Tinha uma época, bem pouco tempo atrás, nem ar-condicionado tinha. A gente podia ter um data show melhor, mas tá bom, podia nem ter, né? Assim, podia ser retroprojetor ainda, né? Podia ser... Oi? Podia ser igual lá na África. Não, irmão. Tem gente que parece que se acomodou. Mas eu quero que você se levante e entenda que a gente não tem ar-condicionado para você ficar confortável no banco. Irmão, se fosse para isso, você ficava em casa. A gente economizava, que só fazia live. Você gasta o seu ar-condicionado, você fica no seu sofá, porque o seu sofá é muito mais confortável do que essa cadeira. E eu sei, irmãos já confessaram para mim, que se sentem tão confortáveis quando vê a live, que quando dá o play, dorme. E eu ouvi de uma senhora, eu achei tão bonitinho, eu falei: pastor, às vezes eu preciso assistir o culto 3, 4 vezes, porque eu vou dormindo, assim, aí eu acordo, assim, aí volto, assisto mais um pouco, durmo de novo, para terminar assim, dá umas 4 voltas. Eu falei: é bom, irmão, porque aí aumenta nosso view lá, o número de espectadores aumenta, assim, para a gente tá bom, pode continuar, dá a impressão que mais gente viu, é legal. Irmão, a nossa preocupação não é que você enxergue melhor ali. Nossa preocupação é pregar a palavra de Deus. A palavra que salva, que transforma. A nossa preocupação é que tenha mais gente conhecendo o amor de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. A nossa preocupação é que tenha mais gente alegre, feliz, porque o Senhor a ama também, como ama a mim, ama todo pecador. Pessoas agradecidas pela salvação, pessoas transformadas, pessoas com caráter transformados, vivendo a santidade do Senhor, vivendo para a glória de Deus. Essa é a nossa preocupação. É por isso que a gente prega o Evangelho. Não é só encher o auditório, irmãos. Aliás, a igreja está cheia, eu nem precisaria me preocupar. Se tem uma coisa que está funcionando bem nessa igreja, é o culto. É cheio de manhã, cheio de noite. Irmão, eu podia me sentar e ficar tranquilo. Assim, está cheio. Vou me preocupar com o quê? Irmão, a minha preocupação é com o morador de rua. A gente precisa voltar com esse trabalho que a gente tinha aqui. Toda semana, irmão, você que chegou na igreja depois da pandemia, a gente reunia aqui toda quinta-feira 50, 70 moradores de rua,
banho, café, palavra de Deus. Quantos desses moradores de rua nós encaminhamos para casas de recuperação, de volta para a família, se transformaram? Essa é a nossa preocupação. Nossa preocupação, a minha preocupação, é porque o trabalho de jovens dessa igreja não é forte. Não é porque eu quero encher de jovens aqui. É porque eu tenho ouvido de moças e rapazes que ouviram a palavra de Deus aqui e que se desviaram, e que já não estão mais no Evangelho. Essa é a minha preocupação. Minha preocupação não é, irmãos, quem me conhece sabe, eu não tenho nenhuma preocupação em ficar famoso, em virar youtuber, nada disso. Mas eu tenho um certo horror a isso, eu tenho um certo negócio com isso. Minha preocupação, irmãos, é que as pessoas possam ouvir o Evangelho e se converter. Importa que Cristo cresça e que eu diminua de verdade, de verdade. Essa é a minha preocupação. É porque a gente tem casais que passam por dificuldade e a gente não tem um ministério de casais nessa igreja solidificado. A gente não tem um grupo de conselheiros, a gente não tem um grupo de oração, a gente não tem um grupo de acompanhamento. Irmão, isso me preocupa. Claro que me preocupa o fato da nossa cantina não funcionar muito bem. Irmão, mas tem iFood, que cada irmão aqui pega a senha do Wi-Fi, faça seu pedido e sente aqui para comer. Está tudo certo. Isso não me preocupa. Me preocupa, irmão, pessoas que estão precisando das nossas orações, me preocupa pessoas que estão precisando do cuidado, que estão precisando ser discipuladas, que estão precisando ouvir mais o Senhor. Isso me preocupa. E quando eu prego sobre avivamento, é porque eu quero que essa preocupação seja sua também. Que eu quero que não seja só minha. Que esse amor que eu tenho pela palavra de Deus, pela oração, pelo pecador, seja seu também. Que esse seja o seu coração. Que essa alegria seja sua também, de ver cada vez mais e mais pessoas convertidas, famílias restauradas, jovens discipulados, fiéis ao Senhor, que a gente tenha adolescentes saudáveis, que a gente tenha trabalhos missionários, que a gente demonstre nosso amor por missões, que a gente aumente ainda mais as nossas contribuições por missões, aumente ainda mais os nossos contatos com missionários, o sustento que a gente envia, que a gente possa ser uma igreja ainda mais missionária. Essa igreja já é uma igreja abençoada, mas eu quero ainda mais. Eu acho que o Senhor ainda tem ainda mais para nós. Querido, que essa mensagem possa encontrar um lugar no seu coração, que nesse momento aí onde você está, eu espero que você esteja dizendo assim: eis-me aqui, Senhor, sou eu. Você que se sentiu abraçado por Deus nesse momento, que você diga assim: eis-me aqui, Senhor, sou eu, é comigo, eu quero isso, Senhor, eu entendo, eu quero buscar esse negócio, eu quero ser encontrado pelo Senhor, eu quero essa transformação. Quero terminar, quero te convidar a se colocar de pé, a gente já vai orar terminando esse nosso culto. Quero orar, logo em seguida a gente vai cantar e louvar ao nosso Senhor. Tomara que enquanto a gente esteja louvando, a glória do Senhor encha aqui, todo mundo caia, a gente veja anjo, fogo, tomara. Aí a gente deixa de ser batista, né? Mas tá bom, se Deus fizer, tem problema não, a gente não tem... Oi? Não entendi. Só por um dia, não, se fizer, aí vai ser todo domingo, irmão. Se fizer hoje, vai ter que fazer sempre, irmão. Bom, mas que essa palavra encontre lugar no seu coração, irmão. Olha para a pessoa que está do seu lado e abençoa a vida dela.
Nos abençoa de verdade, irmão. Nos abençoa com alegria. Porque avivamento também é comunhão, irmão. Avivamento é viver em comunidade. Não tem avivamento que cai só sobre você. Não tem avivamento que cai só sobre o marido e não cai sobre a esposa, não cai sobre os filhos. Deus não tem um raio laser que pega só em você. Quando o fogo de Deus cai sobre todo o povo. Aí eu sei que tem gente aqui que não conhece ninguém na igreja, não tem amigo, vai embora sozinho. Irmão, não tem como a gente avivar essa igreja sem que a gente se fortaleça como família, como corpo de Cristo, sem que a gente se sustente um ao outro, ore um pelo outro, ensine uns aos outros. O chamado de Jesus a gente foi chamado para pregar e para ensinar. Para ter ensino, precisa de pelo menos 2 pessoas. Um que ensina e outro que aprende. Então ninguém cumpre o chamado de Cristo sozinho. Por isso quando eu falo para você, olha para quem está do seu lado, olha, pergunta o nome, abraça, abençoa, ora. Porque avivamento é comunhão, é estar junto, é todos no mesmo Espírito, um só corpo, um só Deus, um só Senhor, um só Espírito. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Bendito é teu nome, Senhor, porque o Senhor nos chama a despertar. Tomara, Deus, que a gente saia daqui sem sermos mais os mesmos, transformados, te amando, desejando a cada dia estar contigo, na singeleza e simplicidade, Senhor, de nossas orações diárias, porque o Senhor nos promete que quando entrarmos no nosso quarto, fecharmos a porta, o Senhor nos ouvirá ali, e ali derramará do teu Espírito sobre nós, e ali falará conosco através da tua palavra, e ali experimentaremos de Deus coisas incríveis. Nós queremos isso, Senhor. Nós queremos estar em comunhão, porque o Senhor diz que a igreja é corpo. Eu não quero que isso caia só sobre mim, Senhor. Eu quero que isso esteja sobre toda a igreja. Eu quero que essa igreja seja uma igreja de homens e mulheres que são transformados pela tua glória e para a tua glória. Que essa igreja seja avivada para pregar o Evangelho, levar a salvação ao perdido, trazer o perdido para a casa do Pai, para transformação, Senhor. Seja ele quem for, o homem rico ou o homem de rua, quem for, Senhor, porque o Senhor ama a todos igualmente, nós queremos anunciar a tua palavra a todos igualmente. Senhor, levanta homens e mulheres para trabalhar com jovens, com adolescentes, com moradores de rua, com trabalhos sociais, com tantas coisas que nós precisamos, com discipulados, com casais, com famílias. Levanta, Senhor, nessa igreja, pessoas que te amam e querem demonstrar o amor que sentem por ti para as outras pessoas. Senhor, levanta essa igreja para viver o Evangelho, Senhor. É isso que nós oramos, ó Deus. Abençoa-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém.